Oi, gente, tudo bem? Depois de muito tempo sem gravar um vídeo, eu finalmente decidi gravar mais um. Eu estava fazendo meu devocional hoje, nessa segunda-feira, e eu estava lendo o livro de Amós, e alguns versículos chamaram muito a minha atenção e eu gostaria de compartilhar eles como tema para o nosso vídeo de hoje. Se encontra em Amós, no capítulo 5, e os versículos são do 21 ao 24. E também eu vou estar assimilando com 1 Samuel, no seu capítulo 4. Diz assim em Amós: Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Bom, o profeta Amós, ele profetizou em um período que o povo de Israel e Judá estavam totalmente afastados da presença de Deus. O povo adorava outros deuses, faziam a prática da idolatria, muitos até sacrificavam seus próprios filhos a outros deuses. E era um período em que o povo de Israel, aquele povo, ele estava completamente distante do Senhor. Só que é interessante porque ao mesmo tempo que eles estavam adorando a outros deuses, eles queriam continuar adorando ao Senhor. Eles queriam continuar com seus sacerdotes, eles queriam continuar com aquelas festas que foram entregues, estabelecidas no período ali de Êxodo, no período da lei, né? E eles queriam continuar com aquela cultura, adorando ao Senhor, mesmo com outros deuses em seu meio. E aquele povo era um povo muito festivo, um povo que adorava ao Senhor, só que estava com o coração distante dele. E eu achei esse versículo muito bom, muito forte, por mais que seja difícil de engolir essa verdade, né? Que o Senhor diz aqui, porque essa é uma fala do próprio Senhor, que ele está usando o profeta Amós para dizer àquele povo. E o Senhor nos ensina que o que ele verdadeiramente quer é retidão. Porque ele diz no versículo 24: em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. O período que o profeta Amós ele profetizou era um período em que a justiça ela era completamente corrupta. A corrupção, a idolatria, o pecado se fazia presente em cada fragmento da vida daqueles israelitas, tanto no Reino Norte como no Reino Sul. Só que a palavra do Senhor, ela não é antiga, não é ultrapassada, mas ela continua se revelando dia após dia, gerações após gerações, e até hoje ela fala conosco e nos ensina. E isso só me mostra e mostra a cada um de nós que o Senhor não quer apenas barulho, sabe? A gente tem uma cultura no meio cristão de performance. Então nós precisamos cantar bem, nós precisamos estar presente em todos os cultos da semana, nós precisamos estar em todos os domingos na igreja, não que isso seja errado, porque não é, é ótimo estar em comunhão. Um soldado não pode ficar sem estar no exército, né, de Cristo, não pode ficar sem comunhão com os irmãos da sua denominação. Mas acontece que o mundo cristão virou um mundo gospel, virou um mundo de performance. Um mundo que preza por cantar bonito, por tocar bem. Um mundo que vê o culto mais como um evento, digamos assim, do que como um culto. Porque o culto, ele não começa no domingo. O culto, ele começa quando nós nos posicionamos como cristãos ao decorrer da semana. E o Senhor diz para aquele povo e também para nós que o que ele verdadeiramente quer é retidão e justiça. O Senhor ele não se contenta, ele não recebe o nosso louvor, ele não recebe a nossa adoração se nós não estivermos em retidão e em justiça. Porque ele não quer performance.
Ele não quer só barulho, mas ele quer retidão. Ele quer que nós deixemos os pecados de lado. É claro que aqui o que governava, o que liderava era a lei de Moisés. Só que hoje em dia, pela graça, nós somos transformados. Todos os dias nós deixamos que o Espírito Santo nos transforme. Todos os dias nós podemos pedir a Deus e podemos nos posicionar e tomar atitudes que nos aproximam de Deus. Porque não é o Senhor que faz tudo, não, também tem a nossa parte, né? Só que o Senhor não quer só barulho. O Senhor não quer uma igreja que só fica cantando, que só fica num culto, sendo que dentro de cada uma daquelas pessoas o pecado continua reinando. O pecado continua sendo o Deus delas. E Deus não recebe. Deus não recebe. Barulho não é sinal de presença. E é aqui que eu já quero entrar em outro texto que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 4. Basicamente, o povo de Israel, ele estava se preparando para lutar contra os filisteus. E o sacerdote da época era Eli, e seus 2 filhos o ajudavam, Ofni e Finéias. Todos nós já sabemos, todos que tem uma noção da Bíblia, que já leu ou que já ouviu falar, sabe que Ofni e Finéias foram homens jovens totalmente pecaminosos, pessoas totalmente pecadoras, pessoas que não tinham nenhuma reverência, pessoas que faziam bagunça no templo do Senhor, pessoas que não tinham o temor a Deus. Então, o povo de Israel, ele estava ali com medo e eles têm uma ideia. Eles falam, e se nós não pegarmos a arca do Senhor lá em Siló, para que o Senhor esteja conosco e nos livre do inimigo? Só que nessa época o povo de Israel já estava distante de Deus. Só que a arca, que era o símbolo da presença, estava em Siló. Então eles falam, vamos pegar a arca que está em Siló, para que a arca do Senhor, para que a presença do Senhor esteja conosco e nos faça ganhar dos filisteus. E aí, no versículo 4 do capítulo 4, falam que eles enviam homens até a Siló para trazer a arca do Senhor. E olha quem acompanhava a arca. Olha quem acompanhava o símbolo da presença de Deus. Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli. E quando todos os israelitas daquele exército viram a arca do Senhor chegar, eles começaram a fazer muito barulho. O texto diz que até o chão começou a tremer de tanto barulho que eles faziam. Só que o interessante é que o barulho que eles faziam não era símbolo da presença de Deus. Não era porque aquele povo estava próximo de Deus. Não era porque aquele povo tinha reverência. Até porque, olha quem estava no meio: Ofni e Finéias. 2 homens que não tinham nenhum temor ao Senhor. 2 homens que continuavam pecando. Barulho não é sinal da presença de Deus. Não é porque nós gritamos, nós pulamos, nós gememos, nós nos derramamos que o nosso interior está verdadeiramente naquela adoração. Não que seja errado você adorar o Senhor à sua maneira, porque não é, desde que seja feito com ordem e decência, mas você não levar em conta a sua comunhão com Deus é errado. E aquele povo estava iludido, achando que só porque a arca estava no meio deles, a arca, que era um símbolo da presença do Senhor, estava ali com eles, eles iriam ganhar dos filisteus. E os filisteus chegam a entrar em pânico porque eles ouvem o barulho do exército de Israel. Só que no versículo 10 do capítulo 4 diz que os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. Ofni e Finéias morreram. E muitos israelitas, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Barulho, performance, um canto bonito, um canto alto, um instrumento bom, não é símbolo da presença de Deus. Nós conheceremos a árvore pelos frutos. Conhecemos a árvore através do caráter dessa árvore.
Nós conhecemos um verdadeiro cristão através daquilo que ele fala, daquilo que ele pensa, se ele tem a mente de Cristo, se ele vive como Cristo, e não o que ele faz na igreja, porque a igreja é um local de adoração, um local de culto. Só que quando a igreja, ao invés de virar verdadeiramente uma igreja e um local de prestar um culto, vira um local de performance, um local de que se destaca quem faz mais bonito, um local de competição para ver quem vai ter mais oportunidade ou quem deixou de ter uma oportunidade, a presença do Senhor não se faz presente. E Deus diz em Amós, o próprio Senhor fala através de Amós, eu quero retidão e justiça. Ofni e Finéias morreram por não terem retidão e justiça. E esses dois casos não são os únicos presentes na Bíblia. Também eu me lembro de quando Saul não esperou Samuel chegar para oferecer holocaustos. E a ordem era que Saul esperasse Samuel chegar. E ele não esperou. Ele agiu na pressa e ele ofereceu muitos holocaustos, muitos bois, uma quantidade enorme de holocaustos. Só que não era a quantidade, não era a performance de Saul, era a obediência. Tanto é que Samuel ali sendo usado pelo Senhor, diz a Saul: obediência quero, e não apenas sacrifício. O Senhor não quer só que a gente vá até a igreja, ensaie horrores e deixe tudo bonito, agradável, para quem está do lado de fora ver e ficar com medo, como os filisteus. Deus quer obediência e sacrifício. Então, antes de você pensar na performance, antes de você pensar se você está cantando bonito, se a tua igreja é uma igreja que adora a Deus mais alto do que as outras, ou se a sua igreja fala mais em língua do que as outras, pense, será que a igreja em que eu estou, ela tem sido remida pelo sangue do Senhor? Ela tem se revestido do novo homem, do homem que abandonou a carne para viver pelo Espírito? Ou será que esta igreja, ou será que este povo, ou será que até mesmo eu não estou vivendo pela performance, pelo nome, pela atenção? Então, que a gente possa levar para o ano de 2026 essa lição. O Senhor quer, em primeiro lugar, a obediência e que o nosso caráter seja transformado. E só depois Ele quer os nossos sacrifícios, Ele quer a nossa adoração. Porque se dentro de nós não haver um esforço para agradá-lo em quem somos, no que fazemos e no que falamos, dificilmente o Senhor vai aceitar o louvor vazio sair da nossa boca. Dificilmente Ele vai aceitar uma adoração que muitas das vezes é fingida, que muitas das vezes é baseada na performance, no que os outros vão pensar, né? Quem sabe a gente não está adorando e pensando, vou levantar a mão porque todos da igreja levantaram a mão no momento que esse pregador falou algo, então também vou levantar. Não porque a gente levanta a mão para reverenciar o Senhor, para adorá-lo. Então que em 2026 a gente possa não viver para performance, mas possa viver para altar, possa viver para obediência, para negar nossa natureza caída, pecaminosa e viver a natureza que o Senhor tem para nós, transformada. Viver pelo novo homem e largar, deixar as vestimentas do pecado, as roupas sujas da carne e nos revestirmos da armadura que vem do céu. Amém? Que nesse ano de 2026 Deus possa te abençoar grandemente e te transformar todos os dias.